Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês mais um pouco sobre um outro tipo de livro, que é o que conta a história aí dos nossos missionários aqui do Brasil. E eu gosto muito de saber a história aí dos nossos queridos amigos do plano espiritual, que é o Eurípides Barçanufo. Então o nome desse livro é Eurípides, o Homem e a Missão. Ele foi feito pela Corina Novellino em 1979, esse livro já estava publicado. O Eurípides, ele nasceu em 1880 e faleceu em 1918. Então é lógico que a Corina ela não conviveu com ele, que ela tinha apenas ali 6 aninhos, né, quando ele veio a falecer. Mas depois, como adulta, ela gostava muito, né, dessa entidade e do trabalho que ele tinha desenvolvido. Então ela teve a ideia de levantar informações através de entrevistas com os antigos alunos do Eurípides, dos familiares que ainda existiam lá pela cidade de Sacramento, e foi montando esse livrinho aqui, inclusive com o aval do Chico. O Chico Xavier era amigo ali da Corina e acabou acompanhando esse trabalho, inclusive estimulando aí esse trabalho, realmente muito importante. Então no livro ela foi muito feliz, ela conseguiu colocar ali, desde mesmo antes do casamento dos pais, quem eram os pais de Eurípides, depois o nascimento, a infância, a adolescência, e ele já mais adulto. Ele sempre se demonstrou assim, uma pessoa muito responsável, ele sempre se preocupou muito com os pais, a mãe principalmente, que tinha vários problemas ali de crises, né, de saúde, que atrapalhavam ali a saúde. Ele ajudava a cuidar dos irmãos, na questão da educação. Muito cedo ele já se formou professor, ele dava aula, depois ele ajudou a montar aí outras escolas. Era um autodidata, queria muito estudar medicina, mas como ele teria que ir para o Rio de Janeiro para estudar, iria ficar longe da família, principalmente da mãe, ele desistiu. Então ele estudava por conta, resolveu montar uma farmácia de homeopatia, pensando, quem sabe a homeopatia vai ajudar a minha mãe com o tratamento da homeopatia, eu consigo descobrir o que ela tem. E até então ele ainda não tinha noção. E no fim a farmácia foi até boa, porque acabou ajudando muitas pessoas necessitadas ali da região. Ele fazia esse atendimento ali para esse pessoal, fornecia os medicamentos ali que eles precisavam. E assim foi crescendo, né? Uma pessoa muito pautada no trabalho, na obrigação, na lógica, na verdade, gostava muito de estudar. E ele tinha um tio que acabou se tornando espírita naquela época, né? Era meio que o começo dos núcleos espíritas no Brasil, e acabou formando inclusive o núcleo espírita ali, começou ali na fazenda onde ele morava, na fazenda Santa Maria. Então quando o tio vinha visitar a família, vinha visitar a irmã, o Eurípides gostava que o tio dormisse ali no mesmo quarto que ele. Só que eles ficavam altas horas ali conversando, ele, por ser muito católico, questionando o tio com relação a essa nova doutrina e sempre tentando dissuadi-lo, né, mudar de ideia com relação à doutrina espírita, que naquela época não era bem entendida. Uma vez o padre lá que ele conhecia, ele acabou entregando para ele um livro que era na realidade a Bíblia, e ele acabou lendo, principalmente a partir do Novo Testamento, onde Jesus coloca ali o Sermão da Montanha, e aquilo mexia muito com ele. Ele falou, poxa vida, mas tem tantas promessas aqui que elas nunca foram cumpridas. Mas por que isso? Ele perguntava ali para o próprio padre, e o padre, né, colocava ele de uma forma meio aberta, que tem muitas coisas que realmente a gente não sabe entender. E isso sempre martelou muito a cabeça dele. Então ele também, de uma certa maneira, questionava o tio com relação a isso. Até que um dia o tio veio, entregou um livrinho recém-traduzido para o português, que era um livro Depois da Morte, de Leon Denis. Quem sabe um dia também faço um videozinho desse livro aqui, pretendo.
E aí ele ficou maravilhado com esse livro. Começou a explicar uma porção de coisas que ele, né, tinha dúvidas na época. E as coisas caíram como se ele sempre soubesse daquilo, né? Ele só não tinha ali uma indicação. E aí que ele começa a entrar no Espiritismo. Vou colocar só um pouquinho da história, só o comecinho mesmo do livro, para que vocês tenham curiosidade de ir lá estudar um pouco, entender como é que foi a história desse espírito maravilhoso e médium maravilhoso. O médium, inclusive, que a gente tem aí, né, que é documentado, que ele tinha mediunidade de bicorporeidade. O que vem a ser isso? Enquanto ele estava dando aula para várias pessoas que viram isso, ele entrou no transe, ele saiu em espírito, foi até a casa de um casal, onde a mulher estava dando à luz, ele ajuda no parto e depois ele volta para a escola. E aí, quando o pai chega na escola para chamá-lo para fazer o parto, ele fala que já fez. Enquanto o pai estava vindo, ele entrou em transe, foi lá e fez o parto e saiu do transe e voltou para a sala de aula. Isso todos os alunos viram. Mas o pai inconformável, não, como, Eurípides? Se eu vim da minha casa para cá agora e você está aqui dando aula, você não foi nada. E ele arrastou o Eurípides até a casa, e aí a própria esposa fala, nossa, senhor Eurípides, o senhor voltou? Por que o senhor voltou? Não é necessidade não, já está tudo bem aqui comigo e com o bebê. Então são casos assim confirmados, tem muitas outras coisas aqui sobre o Eurípides, vale a pena vocês lerem. Então pegando de novo aqui o livrinho, Eurípides, o Homem, a Missão, feito pela Corina Novellino, realmente muito interessante, ela foi muito feliz aí na execução aqui desse trabalho, eu recomendo para vocês e conhecerem um pouquinho mais desse espírito maravilhoso que foi Eurípides Barçanufo. Até uma próxima oportunidade, se o senhor assim o desejar.